Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Eu sou Daniel. Vamos a estudar? Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. A partir de agora vamos começar mais uma aula, galera. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre as estratégias de leitura, né? A famosa estratégia de leitura, né? Então, galera, nós vamos falar um pouco aí, né, de alguns mecanismos aí nessa parte, né, que é tão importante para nós, estudantes da língua espanhola, dentro do nosso currículo, que é a compreensão leitora, né, de todas aí as situações comunicativas, de todas as quatro, né, maneiras de se trabalhar a linguagem. Essa parte da escrita é a parte que é mais cobrada, né, é aquela que literalmente você vai utilizar ao final, né, da sua educação básica, no ensino médio, né, quando terminar aí a terceira série, fazer o exame, né, nacional do ensino médio, o Enem, você vai ter lá 5 questões ou de língua inglesa ou de língua espanhola, você vai ter que ali, né, mostrar todas as suas habilidades de compreensão leitora, né. Então, essa é a nossa temática de hoje. Então, na estratégia de leitura, nós temos ali, né, a pré-leitura. Quando é que é a pré-leitura? São as habilidades desenvolvidas antes da leitura, né? Pré-leitura. Durante a leitura, né? E o depois da leitura, que é o pós-leitura, né? Então, antes da leitura, o ideal é que tiver conhecimentos prévios, né? Ativar os conhecimentos prévios de determinado assunto, né? Se eu vou ler um livro sobre política, eu tenho que ativar meu senso de política crítico, né? Se é o romance, né? Se é esse gênero literário, tem que ativar meus conhecimentos prévios da literatura e assim sucessivamente. Examinar a estrutura do texto, né? O que é examinar a estrutura do texto? É ver quantas páginas tem, né? Porque através de verificar o número de páginas que aquele livro tem, é que eu vou saber quanto tempo mais ou menos eu vou levar para finalizar essa leitura, né? Então, examinar, estruturar esse texto é definir um cronograma do como eu vou fazer para ler. Não interessa, tem 1, 2, 3 páginas, né? Quanto tempo vai durar a minha leitura, né? De quanto tempo eu vou dispor para fazer isso. Estabelecer um propósito para a leitura, né? Justamente isso que eu estou mencionando. Estabelecer um propósito é definir o para quê que você vai ler, né? Geralmente você lê com alguma finalidade, né? Nós brasileiros, infelizmente, né, não temos uma cultura muito leitora. O brasileiro não é um povo que gosta de ler, né, habitualmente. Ah, professor, mas eu gosto de ler. Ah, mas você, infelizmente, eu digo que é quase com exceção à regra, né? Mas quem diz isso? Sou eu? Não, quem diz isso são os dados estatísticos, né? Provado por A mais B, de acordo aí com as estatísticas, que o brasileiro ele tem preguiça de ler, né? Então, e isso se nota, geralmente, até no meio, por exemplo, no meio judicial, né? Muitas das ações aí que são movidas dentro das relações, né, de contratuais, consumidor e etc., é por causa que o cidadão ali não leu algumas cláusulas contratuais, né, que estavam ali presentes, né, e que era vital a importância ele ler, ele não leu, né, e aí depois alegou o desconhecimento, né. Então é bem comum por essa prática, né, que nós brasileiros não temos, né, da leitura. Então, geralmente quando você lê, né, nós lemos, é com um propósito definido. Ou é porque na escola, no caso de vocês, é porque o professor passou como leitura obrigatória, né, ou é um texto que é uma atividade que vale no mínimo 2 pontos para frente, porque se for de 1 você nem pega, né, joga fora logo. Ah, 1 ponto recupera depois, né. Se a gente vê até na prova também, né, os alunos, né, muitos estudantes, eles não leem as questões da prova, né, estava lá, estava explícito. Mas, professor, na hora da prova eu não vi não, ó. Marca a alternativa incorreta, ele coloca a correta. Era incorreta, é? Ah, nem vi, ó, passei direto. Então, essa questão, né, de você definir um propósito, tá? Também temos ali, né, o predecir o conteúdo do texto, né? Aí no caso está relacionado mesmo ao cerne, né? O conteúdo. Durante a leitura, claro, durante a leitura a gente visualiza, né? Lendo, resumindo, né? Resumindo é extraindo dali, né, as informações que você considera mais importantes,
né? Confirmar ou rechazar predicciones, né? Confirmar, né, ou descartar hipóteses ou pré-definições que você estabeleceu, né, ali dentro. Identificar, aclarar ideias clave, né? Identificar as ideias chaves aí, né? Esclarecer. Ajustar a velocidade da leitura. Você vai ajustando a velocidade com que você vai lendo, né? Você começa, opa, tenho só tantos minutos, vou acelerar a leitura aqui, ler mais rapidamente. Revisar ou acionar qualquer dúvida sobre o vocabulário ou palavras utilizadas na leitura. Então, geralmente, ainda mais no texto de língua espanhola, se você tiver oportunidade, durante o texto ali vem uma palavra que você desconhece, rapidinho você dá uma consultada no dicionário, né? Esses são os procedimentos de leitura. Depois da leitura, né, aí vem os procedimentos pós-leitura. Parafrasear, né, o que é parafrasear? Né? Você escrever ou frases, né, que fazer fichamentos, né, daquele texto que você leu, né, são retirar fragmentos importantes, claro, ou fazendo diretamente com a fala do autor, ou com a sua maneira, né, resumindo ali. Identificar a ideia principal e os detalhes, né? Então, identificar a ideia central aí do texto, né? Identificar os principais detalhes, fazer conexões, né? Que é estabelecer relação entre outros conteúdos ou entre outros livros, né? Entre outras obras, ou enfim, entre outros assuntos. Hacer inferências, né? Fazer inferência, que é fazer essas deduções, né? Que é o sentido mesmo interpretativo do texto. Sacar conclusões, né? E analisar a informação do texto, ou seja, fazer análise, né? Então, são os procedimentos aí pós-leitura. Ler é pensar, né? Então, ler é pensar. Como, né? Isso aqui é um resumo do que nós dizemos antes aqui, né? Predecir, que é, né, um procedimento de pré-leitura. Visualizar, que é um procedimento de leitura. Questionar, né? Enquanto você lê, você faz perguntas sobre o que está lendo, né? Isso é o ato de questionar. Inferir, que é sacar, né? Tirar, fazer hipóteses, deduções, né? Isso no sentido da interpretação. Resumir, né? No caso é resumir as ideias, tirar dali o que é mais importante, tá? Então aí temos, né, algumas frases. Ler enriquece tu vocabulário, né? Então, ler enriquece nosso vocabulário. Claro, né, a partir do contato com a leitura, eu vou conhecendo palavras novas, né? Eu vou conhecendo mais recursos linguísticos de substituição, sinônimos, né? Ou seja, tudo isso que a língua nos oferece, nessas possibilidades aí, né, de estender mais nosso vocabulário. E aí, dentro do texto, né, nós temos ali as chamadas, né, os chamados descritores, né, galerinha? Muito importante. Muito se fala dessa questão dos descritores, principalmente na língua portuguesa, mas o descritor, na verdade, ele está presente em qualquer língua, né? Diria eu que está presente até em qualquer matéria, qualquer componente curricular que tenha algum texto, né? O que é, se não um texto de geografia, um texto histórico, se não é você entender e compreender, né? Então, os descritores a gente utiliza, né, em todos os componentes curriculares. Então, ali nós temos um texto, né? E temos o D1, né? Que é inferir uma informação explícita. O que é uma informação explícita? Está lá. Está lá no texto, está lá do jeito que se apresenta. Então, observa ali a pergunta. Qual é o nome del perro de Josefa? Ou seja, qual é o nome do cachorro de Josefa? Então, lá no primeiro parágrafo, olha lá. Josefa tem uma perita que se chama Blue. Então, tá lá, o nome da cachorra da Josefa é Blue. Chega na prova, qual é o nome do cachorro da Josefa? O aluno taca lá na A, Pink. Pá, marcou. Professor, não vi não no texto. Aí não deu, né? A primeira linha, olha lá, Josefa tem uma perita que se chama Blue. Josefa tem uma cachorrinha que se chama Blue. Então não é pink, não é black, não é orange, né? Não é rosa, não é rosa, não é preto, não é laranja, é blue, é azul, né? Então, blue, ali.
Explícita por quê? Para que está lá no texto. Eu não preciso mover mecanismos aí de interpretação, de compreensão, né, para mim deduzir, porque está lá, né? Então, dos descritores, é o mais fácil, né? E mesmo assim ainda tem muita gente que erra. Tá aí a resposta, blue, né? Aí temos aqui né, uma notícia, né, informação, gênero informativo, notícia, olha lá. Muere um jovem de 19 anos tras ser corneado em um festejo taurino em Castellón. Então aí, né, morre aí um jovem de 19 anos tras ser corneado em um festejo taurino em Castellón. Aí tem que saber o que é corneado na língua espanhola, né? Ainda mais no festejo de touro, em Castilha. Então tem que se analisar bem, né? Porque eu já tive aluno meu, né, associando esse corneado aí a um rapaz que tomou o chifre da esposa, né? Foi traído. Então, para você entender o contexto todo, tem que continuar lendo ali, né? Então, ali abaixo tem mais informações ali, né, que estão bem explícitas lá, ó. Falecido foi herido na zona rintal e perdeu muita sangue antes dele ser trasladado ao hospital. Então, o falecido foi ferido na zona, né, inguinal, né, que é essa zona perto a gente chama nas partes, na virilha, né, na virilha. Essa parte inguinal é a parte da virilha que tem essa artéria que jorra muito sangue ali, pegou ali, né, a chifrada, ou seja, o corneado ali é uma chifrada de um touro, né. E aí fala ali, né, vai dando informação ali. Morreu depois de ser corneado no festejo taurino, né? Populares chamaram a ambulância, foi levar ao hospital, chegou lá, né, horas depois morreu. Não puderam fazer nada. Então essa palavra corneado, né, quer dizer ferido por chifre mesmo de boi, e não do verbo trair, né? Martes ali foi o dia que ocorreu, né? Terça-feira. Então, D3, né? Inferir, agora sim, eu tenho que inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Porque não está lá, né? Não está traduzida, está em espanhol. Então, de acordo com o texto, do que morreu o jovem? A. Matou-se após ver seu esposo traindo em um festejo. B. Morreu de causas naturais, infarte. C. Morreu após ser ferido na zona genital pela chifrada de um touro. E D. Morreu de acidente de moto, né? Então, matou-se após ver seu esposo traindo no festejo, né? Ou seja, morreu após ser corneado. Essa questão eu coloquei numa prova e teve muito aluno que marcou isso aí, que o cara se matou após ver sua esposa metendo chifre nele na festa, né? Por quê? Porque tinha a palavra corneada e já viu o corno, pessoa chifre, corno, né? Traiu, pronto, é isso aí. Não, mas temos que inferir dentro do contexto todo, né, que o rapaz, na verdade, né, ele saiu sangue, foi levado para o hospital, né? Então tem todo um contexto ali. Então, dá de inferir aqui que ele morreu, né, após ser ferido aí na zona genital, né, pela chifrada de um touro, né, galera? Então, dentro desse campo da leitura, a gente não pode se apegar somente a uma palavra, né? A gente tem sempre que tentar analisar o contexto, né? Embora que nós não saibamos a tradução de muitas palavras da língua espanhola, nós conhecemos algumas que são semelhantes à nossa língua. Então, nós devemos usar esse conhecimento prévio, esse conhecimento materno, para ajudar a gente a compreender na temática maior. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Hasta luego.